Mas afinal de contas, o WWE 2K22 vale ou não vale a pena? Salve galera ligada no canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, Mets na área. E senhoras e senhores, hoje eu vou fazer o vídeo que muita gente pediu, que era pra falar: e aí, vou comprar o WWE 2K22? Não vou? Vale a pena? O que eu faço, Mets? Como é que tá o jogo? Então vou estar respondendo tudo isso aí pra vocês, mas antes disso, eu queria pedir pra vocês já deixarem o like aí embaixo, já se inscreverem no canal pra não perder os próximos vídeos, ativa o sininho das notificações, que é muito importante, me segue nas minhas redes sociais, meu Instagram e meu Twitter estão aí na descrição pra vossas senhorias, e lembrando também que se você quiser que o seu nome apareça junto com essa galera maravilhosa, seja um dos membros aqui do canal. Então é só você clicar no botão e virar um membro. Você escolhe qualquer um dos dois tiers por uma pequena quantia em dinheiro, você simplesmente ajuda o canal a se manter aqui com os vídeos e as lives e também ganha várias recompensas, como ter o seu nome aqui nos vídeos, participar do grupo de membros do WhatsApp, participar de sorteios, jogar nos torneios e muito mais, beleza? Então seja membro aí do canal. E se você, assim como eu, faz musculação ou pratica outra atividade física como luta, por exemplo, e tá precisando pegar algumas peças novas, então entra lá no site da Kaizen, porque agora eu faço parte do Team Kaizen, utiliza o cupom de desconto MET5 para você conseguir desconto e pega umas peças tops demais para vocês conseguirem treinar lá e se sentir muito bem. Hoje, por exemplo, eu fui treinar com esse moletom porque tava um friozinho aqui, começou um ventinho a mais e tudo mais, então falei, vou colocar esse moletom top demais pra eu poder estar treinando lá de boa e, cara, muito confortável, gostoso demais de usar pra treinar. Então entra no site, o link tá na descrição. Vamos lá, rapaziada, olha só, já faz mais ou menos um mês que o jogo lançou, pouquinho mais de um mês, e eu acho que eu já tive as minhas principais considerações aqui. Existem prós e contras do jogo, beleza? A primeira coisa que eu tenho que falar sobre contra é o preço, né? Afinal de contas, eu acho que nenhum jogo vale a pena você pagar R$350. Não acho nem que o Pokémon, por exemplo, que foi o jogo que eu queria muito, valia a pena pagar R$350. Mas aí vai de cada um se quer comprar ou não. Eu acabei comprando o Pokémon e comprei também o WWE. Mas eu acho que não vale a pena em nenhum jogo do Brasil, qualquer um, nem o Elden Ring, que provavelmente vai ganhar jogo do ano, vale a pena pagar R$350. Aí é mais se você tiver o dinheiro mesmo e tá a fim de comprar. Mas é claro que o jogo tem ali os seus pontos positivos e negativos, fora essa questão de preço. Porque a gente sabe também que a questão de preço não vem bem, né, determinada do jogo. É mais por conta da política do Brasil, questão de impostos e tudo mais, né? O jogo ele traz novos modos. Nós temos agora a presença do MyGM, que ainda tá ali entre trancos e barrancos. Tem muita coisa que eles precisam adicionar num próximo jogo, né? Você não consegue trabalhar com títulos de duplas, você não consegue trabalhar com títulos intercontinentais ou United States. Parando aqui rapidinho, só pra avisar vocês que esse vídeo foi gravado antes da última atualização 1.09 que saiu na terça-feira. E portanto, senhoras e senhores, nós temos novas coisas adicionadas no MyGM, como por exemplo, utilizar os títulos de duplas e também eles aumentaram o número de lutas no match card. Entretanto, se você tiver já um save pronto do MyGM, você não consegue estar utilizando essas duas novas opções, tá? Você precisa fazer um save novo do MyGM para conseguir habilitar os títulos de duplas e também ter uma luta a mais no seu card. E ainda assim, você ainda não consegue utilizar título intercontinental e também não consegue utilizar o título americano. Não pode criar sua própria brand, isso ainda tá um pouco devagar demais, né? Se a gente for levar em consideração que o último MyGM foi o SmackDown vs Raw 2008, que tinha lá o General Manager Mood, e dava pra fazer tudo isso, você podia contratar bookers pra escrever storylines, tinha as cutscenes e tudo mais, coisa que não tem nesse jogo aqui. Esse MyGM ficou realmente bem defasado, mas eu acho que pra um pontapé inicial, pra ir adicionando coisas nos próximos jogos, eu acho que ele tá bem ok. É divertido, você consegue trabalhar bastante a questão dos fãs, a questão do seu budget. Eles adicionaram as coisas ali pra você tá comprando como arenas, os efeitos especiais, fazer assinatura de autógrafos e tudo mais. Então esse tipo de coisa é bem bacana e você tem que estar sempre se policiando bastante, criar as rivalidades pra você conseguir mais estrelas, conseguir mais fãs, né, trabalhar em cima dos pay-per-views. Então essa dinâmica ficou bem legal. Dentro do Universe
Universe, por exemplo, que é um modo de jogo que a gente já está bem acostumado, não houve nenhuma mudança significativa, mas teve uma mudança ruim que foi eles retiraram as promos. Agora não tem mais promos e particularmente eu conversando com muita gente, principalmente no grupo de membros que joga o Universe, falou que sentiu muita falta e que ficar só nas lutas é repetitivo. Então as promos davam uma diferenciada. Então isso foi um ponto negativo do Universe. Porém, eles adicionaram agora uma nova categoria do Universe, que é o Universe Superstar, onde você simplesmente vai lá e escolhe um Superstar e controla somente ele, em tudo, né, nas lutas e tudo mais, as rivalidades. Você pode escolher algumas coisas, como lutar por um título, você pode escolher mudar de brand, criar uma nova tag, ter um novo parceiro, e aí você pode também lutar pelo Money in the Bank, fazer o cash e tudo mais. Nós tivemos um bug muito incrível durante a live, que foi que eu controlando o Finn Balor, eu ganhei o Money in the Bank, e aí eu pedi pra fazer o cashing, só que depois que eu pedi pra fazer o cash e ganhei, ficava aparecendo toda semana pra eu fazer o caching de novo, mesmo eu já tendo feito o caching antes. Então, talvez ali a inteligência artificial não consegue reconhecer que você ganhou o título ou que você já fez o cash. Isso aí foi meio bizarro, mas depois de algumas semanas a gente conseguiu indo lá manualmente, conseguiu mudar isso aí e arrumou. Mas assim, precisava arrumar isso aí. Esse Universe Superstar eu particularmente gostei, eu achei bem legal. Eu só não gostei do fato de que você não consegue simular as lutas, né? Então você é obrigado a jogar todas as lutas, mesmo que você não queira, tá? Você não é obrigado a jogar as lutas fora as do seu Superstar, mas todas do seu Superstar você precisa jogar. Nós temos também o modo de jogo do Showcase, que traz a história do Rey Mysterio, eu achei muito bacana. Pra quem é criador de conteúdo foi um pouquinho mais complicado, porque tinha cenas reais durante o combate, e isso é um pouco mais difícil da gente trabalhar aqui no YouTube por conta de copyright e tudo mais, mas pra quem não é produtor de conteúdo, que é a maioria das pessoas que compram o jogo, cara, é sensacional, tem uma imersão muito legal, você vê a cena real passando, o Rey Mysterio narrando de fundo, e realmente teve uma imersão muito boa. Eu particularmente gostei muito do Showcase, embora tenha achado que foi um pouco curto demais, né? Faltaram algumas lutas, a luta principal do Showcase, que na minha opinião deveria ter, não teve, que é a luta do Rey com o Randy Orton e o Kurt Angle na WrestleMania 22 pelo World Heavyweight Championship, mas era porque o Kurt Angle tá com um contrato de exclusividade lá com a galera da Virtual Basement pro jogo do Wrestling Code, né? Então, por conta disso, não poderia ter o Kurt Angle no jogo. Então, isso aí acabou prejudicando demais. Mas fora o fato dele ser curto e não ter determinadas lutas, eu particularmente gostei bastante do Showcase. Um outro modo de jogo que eu particularmente tenho gostado, porque eu ainda tô jogando bastante ele, é o My Rise, tá? Eu já vou adiantar pra vocês que algumas das promessas feitas não foram cumpridas, tá? Por exemplo, você ter storylines diferentes de acordo com o backstage do seu personagem, que agora você pode decidir se você era, antes de entrar na WWE, um atleta de outro esporte, se você era um atleta de MMA, se você era um ator de Hollywood, ou se você já era lutador de wrestling nas indies. Isso não faz diferença, é só realmente pra dar um background de história, mas as storylines em si não mudam com relação ao seu personagem. Mas o que muda são as suas decisões, tá? Se você é babyface, se você é heel, tem storylines exclusivas pra cada um deles, e você tem ali algumas opções de você ficar no NXT, de você ficar no Raw ou no SmackDown, você consegue fazer as trocas de brands, porém, ele é um jogo um tanto quanto linear. Você pode escolher qual storyline você vai fazer primeiro, mas não significa que você tem total liberdade como era alguns modo carreiras, como o 2K16 e o 17, que pra mim foram os melhores. O 16 é o melhor disparado, não tem história. Como por exemplo, eu estou fazendo modo carreira com o Prince Dourado, né? Tô fazendo o My Rise com o Prince Dourado e nós ganhamos o NXT North American Championship. Apesar de estarmos ali como campeões, nós não conseguimos ver uma divisão de lutadores que irão ser focados para o NXT North American Championship. Porém, a gente é campeão. A gente continua como campeão. Só que nós só temos esse vislumbre de ser campeão quando nós defendemos o cinturão. E nós só conseguimos defender ele através das redes sociais, aceitando algum tipo de combate e tudo mais. Fora isso, nós nem ao menos somos citados que somos campeões. Então, por exemplo, se eu sou o NXT North American Champion, mas entrar numa storyline do Breakout Tournament, que foi o que aconteceu nos últimos episódios, simplesmente não é nem
nem mostrado que nós somos campeões, nós nem entramos com o título. Isso é muito bizarro, sabe? É muito bizarro. Então, é por isso que eu falo, apesar do My Rise ser grande e ter histórias muito complexas ali que a gente precisa desenvolver, e são várias histórias que você pode fazer, são histórias lineares, que você pode escolher a ordem, mas você vai ter que acabar passando por elas de um modo ou de outro, tá? Mas é uma proposta completamente diferente, por isso até que o jogo não trouxe ele como modo carreira, e sim como My Rise. É realmente um negócio diferente, e eu falei que se fosse pra fazer uma coisa mais linear, como uma história igual aconteceu no 19 e no 20, melhor mudar o nome do modo de jogo, e eles fizeram isso de fato, e particularmente eu tenho gostado da minha experiência jogando o My Rise. E o último modo que eu tenho pra falar pra vocês é o My Faction, que particularmente não foi um modo que eu joguei muito, joguei acho que 2 vezes em live, tá? É basicamente você ir lá e pegar cartas dos seus lutadores e ir jogando alguns desafios, basicamente é isso, né? O primeiro ponto negativo é que o jogo não é online, né? Esse modo de jogo ele não é online, então não faz muito sentido pra mim, não faz muito sentido. Ele basicamente pegou o que é o WWE Supercard e tentou colocar isso pra dentro de lutas, só que as lutas são todas offline, você simplesmente faz desafios e muitos desafios repetitivos pra conseguir ir ganhando novas cartas, não faz muito sentido. E o pior de tudo foi, na verdade, eles colocarem que você precisa gastar muito dinheiro pra conseguir muita carta, é ridículo isso. Primeiro que não é online, então não faz sentido você gastar uma baita nota. Tem valores de packs de gold lá que você paga quase 500 reais pra conseguir um tanto de gold pra você abrir os packs. Não faz sentido nenhum, não é online. Não tem por que eu querer fazer isso. Ah, mas eu quero colecionar todas as cartas. Mas não faz sentido, sabe? Além de, é claro, os desafios serem muito repetitivos, né? A gente entende que esse era um pontapé inicial pra algo que a 2K faz com o NBA, que é o My Team, ou que a EA fazia com FIFA, né? Que era o Ultimate Team. Só que eles estavam meio que fazendo isso e a gente espera que no próximo ano, se ainda tiver esse modo de jogo, ele venha como online, pra você poder jogar com outras pessoas do mundo. Só que a gente sabe que aqui no Brasil isso não vai funcionar, porque a gente não tem servidor da 2K aqui no Brasil, então, né, já viu, é lag, ping no alto e a gente não consegue fazer nada. Agora vamos lá, vamos falar do jogo num geral, né, de gameplay. Bom, primeiro a gente teve muitos lutadores revelados que a gente sabia que já foram demitidos, embora alguns lutadores como The Fiend, Adam Cole, Daniel Bryan e vários outros não estão no jogo. Só que é muito estranho, o The Fiend, por exemplo, não ter o Bray Wyatt no jogo, mas ter o Braun Strowman não faz o menor sentido, né? Alguns lutadores que já estão na AEW, beleza, a gente até entende, mas também a gente sabe que tem lutadores na AEW que estão no jogo, como é o caso do Kyle O'Reilly ou Samoa Joe. E aí nós vamos para a principal mudança, na minha opinião, né? O sistema de gameplay. O sistema de gameplay foi completamente mudado com relação aos jogos anteriores. Eu não tô falando só de controle, eu tô falando realmente de gameplay. Agora você tem sistemas de combos, sistemas de blocos, você não consegue trabalhar mais da mesma maneira que você trabalhava antes. E eu vou ser sincero pra vocês, eu gostei do sistema de gameplay, mas tem algumas ressalvas. A primeira ressalva é que toda vez que você vai aplicar um tipo de golpe específico, como por exemplo um grapple move, você precisa entrar em clinch. Isso não é zoeira, você precisa fazer isso. Então isso, na minha opinião, quebra um pouco da imersão, né? Porque você tem que levantar o cara, entrar no clinch pra ir lá e aplicar outro golpe. Então isso é meio complicado. E por conta disso, algumas coisas foram removidas, como por exemplo o Chain Wrestling. O Chain Wrestling pra mim, ele era vital. Por quê? Porque é basicamente assim que se inicia qualquer luta de Pro Wrestling. Dadas as exceções, a maioria delas começa no Chain Wrestling. E eles removeram o Chain Wrestling do jogo. Outra coisa que foi removida do jogo foram os Oh My God Moves. Pois é, não tem mais Oh My Gods, agora eles são aplicados através de golpes normais. Você precisa fazer determinadas situações. Por exemplo, se você quer dar um Suicide Dive, por exemplo, você tem que colocar o seu oponente na corda, apertar o bolinha, né, ou o B no Xbox, tanto faz, para poder segurar ele e aplicar um ataque pesado ou leve, que aí ele vai fazer o golpe que seria o Oh My God. Ou seja, você não precisa mais do finisher, porém, você pode fazer isso de qualquer maneira
poder ali, tanto que o seu personagem tenha isso no moveset dele. Isso não é ruim, mas pra algumas coisas meio que decepcionou, como por exemplo o Big Boot que você dava no poste, o Spear que você dava na barricada, ou você poder quebrar a mesa de um modo diferente, né? Alguns outros no backstage você também não funciona. Aliás, eles remodelaram totalmente o backstage, ficou legal, mas eu achei que faltou as partes de locker room. Eles deviam ter pensado nisso antes. Inclusive teve um vídeo específico falando de backstage, você pode ver ele aqui nesse card, tá bom? Algumas coisas eu não consegui me acostumar completamente ainda, porque agora, por exemplo, os reversals você tem que adivinhar determinadas situações, se ele vai te dar um strike você consegue reverter só com o triângulo, né, que agora não é mais o R2, é o triângulo. Se você for tomar um grapple, você tem que adivinhar se vai ser um grapple leve, um grapple pesado, aí você tem que apertar o quadrado ou o X na hora, ou até mesmo bolinha, se ele for fazer um Irish Whip, né, se ele for te arremessar. Então, assim, ainda tem esse sistema, sabe? Aí às vezes você vai dar um golpe, ele consegue bloquear, ele consegue adivinhar qual o botão certo. Então, assim, eles tiraram a barra de reversal e aí você fica pensando se vale ou não a pena ficar gastando toda essa parte de reversal, porque agora não tem mais isso, você simplesmente vai lá e faz o golpe, então ele também pode reverter a qualquer momento. Assim, é mais de costume do que se é bom ou ruim, isso vai de cada um, sabe? Você pode pegar o que você tinha antes e falar, não, eu prefiro do outro jeito, beleza, né? Como é o caso, por exemplo, dos minigames ali, onde pra sair do pin agora você tem que apertar o X, eu particularmente gosto bastante, mas no caso da submission também você tem que ficar apertando vários botões ali, então isso é meio complicado. Nós não tivemos novos tipos de luta, que a gente já sabia disso antes do lançamento do jogo, né? Adicionaram alguns títulos e tudo mais, mas de modo geral, né, eu acho que assim, tem um saldo positivo. Particularmente, eu gostei do jogo. Sendo bem sincero pra vocês, eu acho que de todos os prós e todos os contras, os prós acabam se elevando mais, então o saldo pra mim é positivo, mas tá longe de ser um jogo que eu achava que deveria ser depois do que foi o WWE 2K20. Os gráficos estão melhores, mas o jogo ainda possui vários bugs, vários glitches, a gente sabe que tem muita coisa ainda pra melhorar. Uma das coisas que eles meio que falaram que iria ter, não teve, que seriam as atualizações gratuitas, que eles iriam adicionar novas coisas no jogo. Não teve nada disso. Rapaziada, parando aqui de novo pra falar pra vocês que sim, tiveram coisas novas. Nessa última atualização 1.09, por exemplo, além deles adicionarem aquilo que eu já falei pra vocês no MyGM e corrigirem várias coisas em diversos modos de jogo, eles também colocaram pra gente a arena do NXT 2.0 completa, tanto a arena quanto toda a parte gráfica que você precisa para fazer o show no Universe. Então, pelo menos eles adicionaram essa arena aí, mas sinceramente acho que vai ser a única coisa que eles vão adicionar. Eu acho. Já anunciaram 5 packs de DLC, o primeiro, se eu não me engano, sai nesse mês, com vários lutadores. Todos os packs de DLC são exclusivamente lutadores, não é mais igual o que foi o WWE 2K20, que teriam showcases diferenciados, não, que na verdade era só uma baita loucura que eles fizeram aquela vez. Mas dessa vez são todos lutadores, eles não mudaram a questão dos packs, então cada um dos packs vão ter acho que 4 ou 5 lutadores, mas não vai ser um pack só do NXT, um pack só do Hall da Fama, um pack só feminino, não. Todos os packs vão ter, sei lá, pelo menos um lutador do Hall da Fama, um lutador do NXT, ou do roster atual que não veio no jogo, como por exemplo o Omos e a Doudrop. Vão ter lutadores do NXT como por exemplo o LA Knight, mas sendo bem sincero pra vocês, é aquele negócio, né? Vem por DLC, você tem que pagar, e não vem as atualizações que eles realmente falaram que ia ter. Acho que até o momento, as únicas atualizações, entre aspas, foram direto pro My Faction, que sinceramente não muda nada dentro do desenvolvimento do jogo. Então, como eu disse, rapaziada, o saldo é positivo, mas ainda tá longe de ser o que eu realmente esperava que fosse. Essa é a realidade. E como preço elevado, aí você precisa decidir se vale ou não vale a pena tá comprando esse jogo, porque assim, é caro. Você vai se divertir? Sim. Vai se divertir bastante? Pode ser que sim, e por muito tempo, porque, né, você pode gastar tempo no Universe, no MyGM, no MyRise, o Showcase, pode fazer as suas lutas lá que você gosta customizadas. Então, é assim, tempo pra você se divertir, tem bastante, tá? Tem bastante mesmo. E uma das coisas que eu precisava falar, que eu esqueci também no MyRise, é que agora não tem mais aquela patifaria das storylines serem juntas, tá? Do feminino e do masculino, não, separadas, completamente separados ali, e você pode
pode escolher fazer primeiro só o masculino, depois só o feminino e por aí vai. Então é isso, rapaziada, esse foi o meu review do jogo. O jogo realmente, assim, pra mim, ele não supriu todas as expectativas que eu esperava dele. Esperava um jogo melhor, mas não quer dizer que o jogo é ruim. Eu acho que a gente tava com a expectativa um pouco mais elevada do que nós queríamos, principalmente por conta do WWE2K20 e também do que os modders foram capazes de fazer no WWE2K19. Tem essa também. Eu peguei o jogo pra PC, como vocês sabem, porque eu espero que logo mais saiam mods aí do WWE2K22 e a gente possa tá fazendo coisas aqui no PC. Então, logo mais deve sair vídeos de mods aí pra vocês. Mas coloca nos comentários, você comprou o jogo, você gostou, pra você tá ok, pra você faltou alguma coisa, coloca nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês, beleza? Nós então vamos ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, acompanha nas redes sociais porque é muito importante, não se esqueça também de ser membro aqui do canal, e se você quiser comprar roupa para poder treinar, fazer atividade física, entra no link aí para você ir direto pro site da Kaizen, usa o meu cupom de desconto MED5 para você conseguir ter um descontinho top lá na hora de você comprar. As peças são bem baratas e você pode pegar moletons como esse daqui para você poder ir treinar, que é muito confortável e muito gostoso de usar, beleza? Valeu, galera, um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, até mais. Fui!